Cara, saber lidar com os teus sentimentos é um dos primeiríssimos passos para você ter uma boa saúde mental. E é por isso que eu venho trazendo aqui no canal vídeos sobre como lidar com sentimentos que podem ser um pouco mais difíceis. Meu nome é Aline, eu sou psicóloga e eu tenho esse canal aqui no YouTube e um perfil no Instagram para ajudar os homens através da psicologia. A gente sabe que os avanços da tecnologia trazem muitas vantagens, mas também desvantagens para a nossa vida, assim como tudo que acontece. Por isso que eu gosto tanto da filosofia dialética, que sempre traz a tese e a antítese para a gente conseguir dialogar aí com todas as coisas que acontecem na nossa vida e com a nossa própria vida também. E essas inovações tecnológicas, elas sempre vêm para facilitar algum dos processos pelo qual a gente está passando. Porém, passar por determinadas dificuldades ou desafios pode ser muitas vezes aquilo que está te faltando para você conseguir se tornar quem você realmente quer ser. Atualmente é muito fácil da gente obter prazer e recompensas na nossa vida. A gente consegue ligar um seriado enquanto lava uma louça, a gente consegue ouvir um podcast enquanto tá no trânsito. A comida que a gente come muitas vezes é ultraprocessada ou tem um mix ali de sabores e de sensações que despertam um prazer na gente que é realmente super estimulante. E a gente deve tomar cuidado com essa onda de super estímulos. Não só porque provavelmente fica mais difícil de você passar por processos ou tarefas um pouco mais difíceis sem essa recompensa em determinadas situações em que você não consegue ter essa recompensa imediata, mas também pelo modo como o nosso sistema de prazer e sofrimento funciona. Geralmente, quando a gente tem um pico, um ápice ali de prazer, a região do nosso cérebro que é responsável por processar isso, ela está sobreposta à região do sofrimento. Então, elas funcionam quase como uma balança para equilibrar. Então, a gente tem aquele pico do prazer e logo depois tem um pico do sofrimento. Colocando de uma maneira bem simples. Então, a gente deve estar bem atento a essa questão dos superestímulos na nossa vida e como a tecnologia, esses avanços, essas inovações acabam facilitando e estimulando esses superestímulos também. Geralmente, por conta disso, e por conta do nosso próprio processo evolutivo também, a gente tende a buscar evitar ou até mesmo desistir quando encontra ali com alguma dificuldade ou alguma frustração. E é justamente esse movimento que a gente deve evitar. Evitar a evitação. Mas calma, eu não tô aqui querendo romantizar o sofrimento e dizer que todo mundo tem que sofrer para conseguir crescer ou aprender alguma coisa na vida, tá? Eu tô falando aqui de situações em que isso é inevitável. Nem tudo que acontece com você, sobre você, na sua vida, você tem controle. Tem coisas que vão passar, que vão acontecer e infelizmente não vai ter nada que você possa fazer para modificar diretamente aquilo que vai acontecer. Bom, então vamos lá, entender melhor o que é e como lidar com a frustração. Frustração é aquele sentimento que aparece logo depois que a gente tem uma expectativa sobre algo, a gente espera que as coisas funcionem de determinada maneira, ou que a gente até age de determinada maneira, e isso acaba não acontecendo. É o famoso meme do expectativa versus realidade. É o sentimento que acaba aparecendo quando a gente se depara com a realidade. E a realidade, para a gente entender aqui melhor o sentimento da frustração, é justamente aquilo que não tem controle, que a gente não vai ter controle e que é literalmente o mundo palpável no qual a gente vive. E não é nada prazeroso sentir a frustração, muitas vezes ela pode ser algo bem forte pra você, às vezes é algo pequeno, como por exemplo, você tinha planos de sair com o teu namorado à noite, mas ele acabou se demorando mais do que o previsto numa reunião de trabalho e vocês não saíram. Isso pode ser uma frustração pequena na tua vida, mas você pode ter planos, sei lá, de casar com o cara no final do ano e ele morre num acidente de carro antes disso. Putz, isso é uma frustração bem grande, difícil de lidar e que envolve aí vários outros sentimentos, porque, enfim, coloquei aqui uma situação bem complexa como exemplo, né? Mas tanto em uma situação frustrante como em outra desse exemplo que eu dei, tem algo em comum entre elas, que é essa falta de controle. E qual é a postura que a gente deve adotar frente a situações que a gente não gosta, que a gente não tá satisfeito, mas que a gente não tem controle? A postura da aceitação. Eu vou falar um pouco melhor aqui sobre esse termo com você. Não é algo tão simples como se resignar ou simplesmente não fazer nada, mas sim uma postura que a gente deve adotar, praticar, treinar e aprender mesmo. O estoicismo, que é uma corrente filosófica e precursora de algumas abordagens dentro da psicologia, fala justamente sobre isso, sobre a aceitabilidade. A aceitabilidade nesse contexto seria não se revoltar com aquilo que simplesmente é. A gente é um animal muito inteligente, né? A gente conseguiu dominar esse mundão, inclusive, no qual a gente vive, desenvolver tecnologias, desenvolver linhas de raciocínio, formas de se viver e estar no mundo que são realmente muito complexas. A vida é algo muito complexo.
E isso muitas vezes pode dar essa ilusão, essa falsa sensação de que o nosso cérebro ele é capaz de tudo. Mas não, ele não é capaz de tudo e apesar dele controlar sim muita coisa, tem coisa que ele não controla. Inclusive seus próprios sentimentos, você não consegue controlar. Mas essa ideia proposta pelo estoicismo de que o mundo não gira em torno de você, da sua insignificância dentro da grandiosidade que é o mundo, que é um privilégio, inclusive, o milagre da vida ter se manifestado e acontecido em você, é uma maneira de encarar as coisas que pode ajudar um pouco a gente entender a aceitação, inclusive, e adotar essa postura na prática. Tô trazendo aqui um conceito filosófico para vocês, mas vamos entender como é que isso se aplica na prática mesmo das coisas. A abordagem que hoje melhor fala sobre regulação emocional é a DBT, a terapia comportamental dialética, essa sigla é em inglês. E a terapia comportamental dialética tem como uma de suas bases filosóficas ali justamente a filosofia dialética. Como eu falei no começo do vídeo para vocês, entender que existe uma tese e uma antítese, uma antítese sobre todas as coisas e que é justamente no confronto desses dois extremos, entender essa ponta a outra que a gente pode encontrar uma síntese. Então, a DBT, ela fala justamente sobre esse sentimento ruim que a gente pode sentir de frustração, sobre esse lado negativo, mas também o lado positivo que as coisas podem ter. Mas a ideia não é ficar nesses polos, nesses opostos, não é ter uma visão poliana do mundo, nem uma visão pessimista do mundo. E sim entender o que de melhor você pode fazer com isso, com a vida que aconteceu com você, com a vida que caiu no teu colo. E é aí que entra a aceitação. Visto que a situação aconteceu, o plano não seguiu como esperado, de que maneira você pode fazer o melhor, a melhor limonada com os limões que a vida te deu? Pra gente conseguir adotar essa postura da aceitabilidade, primeiro de tudo a gente tem que entender e praticar um pouco melhor a questão da atenção plena. Conseguir simplesmente estar por um momento ali, sem julgar aquilo que a gente está pensando, fazendo, sentindo, simplesmente compreendendo e colocando muita consciência, intencionalidade naquilo que está acontecendo com você no momento. Essa postura de praticar essa atenção plena, que seria realmente voltar o teu foco atencional, a tua consciência, digamos assim, para simplesmente as coisas como elas estão, é algo que facilita e ajuda a gente a lidar com a aceitação e a se regular emocionalmente. Veja que num primeiro momento a gente não está pensando na forma como a gente está se sentindo sobre aquilo que está acontecendo, mas sim entendendo aquilo que está acontecendo para depois pensar, entender ali a forma como a gente está se sentindo. Claro que tem situações que são mais fáceis da gente praticar a aceitação do que outras, e no começo é uma atitude, uma postura muito difícil mesmo da gente encarar e da gente adotar como modelo, como estilo de vida ali. É a prática da atenção plena e dessa postura realmente que vai fazer com que você consiga aplicar de maneira assertiva na tua vida. E mais uma vez, a aceitação, ela não é resignação, ela não é sinônimo disso. É simplesmente essa postura que você pode adotar de entender e separar aquilo que está no seu controle e aquilo que não está. E não é uma atitude passiva, é uma postura ativa de olhar para aquilo que está no seu controle e procurar entender o que é que você pode fazer para melhorar a situação na qual você se encontra. Ok, ela não saiu como esperada, você não está gostando do que está acontecendo, mas qual é o melhor que você pode tirar dessa situação? Essa é uma boa equação da sabedoria. De um lado, entender o que é que está no seu controle e o que você vai fazer com isso. De outro lado, aceitar aquilo que não está. Bom, espero ter te ajudado com esse vídeo, mas se ficou alguma dúvida em relação a esse tema da aceitação, me conta aqui nos comentários, para poder te ajudar mais ainda e até mesmo esclarecer essas possíveis questões que possam ficar aí, tá certo? E eu te vejo na próxima quarta por aqui com mais um vídeo. Um abraço e até lá!